Fala galera, Laerte Viana na área. Não faz muito tempo que eu apareci por aqui falando sobre a triste / preocupante situação de Tony Ferguson, que viveu uma das quedas mais bruscas que esse esporte já viu nos últimos anos. No período ali de 2020 a 2023, ele passou de um cara que vinha de 12 vitórias consecutivas e desafiante ao cinturão do peso leve para um lutador que não consegue mais ser competitivo no alto nível, nem mesmo contra um veterano e também já desgastado Bobby Green. Tamanho é o seu declínio técnico e físico. Mais do que isso, as declarações e posturas do El Cucuy levantaram preocupações sinceras a respeito do seu futuro, porque o discurso adotado é completamente fora da realidade, ao dizer que ainda pensa em uma nova disputa de título e o pior, ele passa sinceridade ao falar isso. Ele realmente acredita que isso é algo possível de alcançar. Até o Dana White já se pronunciou, falou que por ele o Ferguson preservaria a saúde, não lutaria mais, só que aquela questão, a gente não pode defender o homem de si mesmo. A empresa tem como obrigação oferecer lutas para o cara que está com contrato. Diante disso, então, o cenário, entre aspas, menos pior é que tivessem um bom senso na hora de escolher os oponentes, colocasse ele com alguém que fosse compatível com esse atual momento, um outro veterano que também já está na reta final de carreira, Jim Miller, Clay Guida, alguma coisa assim, mas foram exatamente para o caminho oposto. Usaram o Ferguson como bode expiatório, foi para o sacrifício. Sabe aquela história de pegar um leão velho na fase final e transferir a popularidade dele para um garotão que está chegando cheio de gás e precisa ganhar destaque, fazer o seu nome crescer? Pois é, só que dessa vez exageraram e muito na dose, porque conseguiram a proeza de, em pleno 2023, casarem Tony Ferguson versus Paddy Pimblett no UFC 296, que acontece em Las Vegas, dia 16 de dezembro. Não sei vocês, mas pra mim esse é top 3 dos casamentos mais bizarros que eu já vi nesses últimos anos acompanhando e cobrindo esse esporte, por causa do contexto. Pensem comigo, vamos supor que o Ferguson esteja numa fase com 3, 4 derrotas, mas entregando um nível legal, né? Pegou caras muito duros, fez lutas boas, mas ainda assim acabou perdendo. E aí o UFC coloca ele contra alguém em ascensão, porque é aquela famosa troca de bastão que conhecemos, que já cansamos de ver. Aí, ok, isso até faz parte. Acontece que essa questão definitivamente não é mais o caso do Ferguson. O cara visivelmente está colocando a própria saúde em risco e não consegue mais ser competitivo em alto nível. As duas últimas atuações foram constrangedoras, daquelas que de fato preocupam quem está assistindo. Eu nem acho que o Pimblett é um carniceiro que vai maltratar, tirar sangue do Ferguson durante 15 minutos. Acho que o inglês vai ser bastante favorito e vou ficar surpreso se tiver maiores dificuldades. Mas esse casamento ele é tão forçado, ele é tão estranho que fica mal até mesmo para a imagem do inglês. Não há muito o que somar. Se ele atropela, vão falar que não fez mais do que a própria obrigação, que foi uma luta dada. E se passar por apuros, ou pior, a zebra cantar, aí já era. Seu valor de mercado despenca de uma vez por todas. Querem promover o Pimblett, tratá-lo como o novo queridinho da organização? Ok, nada contra. Façam isso. Coloquem ele contra um oponente ali próximo do top 15, que o jogo casa, que seja legal o encaixe para ele. Beleza, faz parte, mas nesse forçaram a mão demais. O Ferguson, para vocês terem uma ideia, se perder, e ele vai ser muito zebra, vai igualar o recorde de derrotas consecutivas na história do UFC. O maior número atualmente detém BJ Penn, detém essa marca negativa com 7 de reveses seguidos e o Ferguson está com 6. Olha só o tamanho do problema. Qual é a graça disso? Se essa luta é uma brincadeira de mau gosto, pelo menos o resto do card 296 tá simplesmente espetacular. Na última semana já tinham anunciado as duas disputas de cinturão, Leon Edwards versus Colby Covington, Alexandre Pantoja versus Brandon Royval, e agora também nesse final de semana anunciaram Vicente Luque versus Ian Gary pela divisão dos meio-médios. Simplesmente incrível. Esse sim foi um golaço da organização, porque é, na teoria, uma das lutas mais técnicas que poderíamos ter com 77 quilos. Estamos falando de dois craques da trocação. É agressividade aliada com qualidade. 18 nocautes somados e promessa de um duelo eletrizante que dificilmente vai durar os 15 minutos. O mais curioso é que o Ian Gary e o Vicente Luque treinam juntos na mesma academia, os mesmos treinadores, parceiros de treinos, e possuem uma relação muito bacana, até nas redes sociais, um marcando o outro para divulgar a luta, mas é aquela questão, profissionalismo e, além de tudo isso, o contexto da categoria ali na parte de cima não tinha muito o que fazer, não tinham opções, então para se manterem ativos precisaram topar um pegar o outro. Lá ele. Inclusive, por falar em luta muito boa e que promete muito com 77 quilos, se preparem porque teremos mais uma daquelas que a gente pensa,
fortíssima candidata à luta da noite. Não é oficial, mas está verbalmente acertado que o bicho-papão Shavkat Rakhmonov vai encarar o veterano Stephen Thompson no dia 16 de dezembro em um duelo que até no primeiro momento pode não fazer tanto sentido se analisarmos friamente, mas também não tinha muito para onde ir. Tá todo mundo compromissado e o Thompson foi o único que aceitou matar esse rojão no peito. Parabéns pra ele. Enfim, esse card principal do UFC 296 tá incrível. Tô até pensando em fazer uma cobertura em loco. Não sei se vocês gostariam. Fechar o ano, o calendário de 2023, cobrindo, acompanhando o evento desse seria bacana demais. O que vocês acharam dessas lutas? Qual é a que vocês mais ficaram empolgados? E além disso, especificamente sobre Tony Ferguson e Paddy Pimblett, o que acharam desse casamento? Faz algum sentido ou também acharam simplesmente bizarro? Qual é a opinião? Coloquem tudo aqui. O que vocês pensam a respeito desse card que, repito, vai fechar a temporada 2023 do UFC. Altíssimo nível. Coloquem as opiniões aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque dá aquela moral. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. Entrega para mais pessoas. Hoje mais cedo falei sobre a situação de Charles do Bronx. Recebeu muitas críticas no final de semana, não concordo com elas, expliquei, vai aparecer aqui no final. Aproveita também para se inscrever aqui no canal para me ajudar a bater 80 mil inscritos até o final de setembro. Falta uma semaninha, acho que a gente consegue atingir essa marca. Conto muito com a colaboração de vocês. Clica no botãozinho, no sininho para receber as notificações, porque a semana vai ser muito cheia, muitos conteúdos. Como sempre, conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!